Olá, você que acompanha a programação da TV Rio Doce, obrigado pela sua audiência, você que está acompanhando toda a nossa programação, a programação da tarde. Lembrando que nós já estamos também nas segundas, terças e quartas com Cuidando de Você, uma reprise meio-dia e 10 para atender o público que não pode assistir à noite. Pode assistir também agora à tarde na TV Rio Doce, meio-dia e 10, segunda, terça e quarta. E todos os dias, às 18h30, ao vivo, nós temos o Cuidando de Você pela televisão e também ao vivo pelas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Aproveita e compartilha essa live para todo mundo, porque aqui sempre tem informação importante para você ajudar a cuidar da sua saúde e da saúde das pessoas que você gosta. Conhecer um pouco mais sobre a saúde, sobre a medicina, sobre a ciência, sobre qualidade de vida. E sempre tentamos buscar aqui temas de interesse coletivo, interesse de todo mundo e, logicamente, a gente busca novidades. Como hoje, nós vamos trazer aqui pela primeira vez um especialista em uma área de extrema importância. Eu confesso que eu fiquei conhecendo essa especialidade dentro do Hospital Municipal Samaritano aqui em Valadares. Meu pai esteve internado lá alguns dias e eu conheci o médico que o acolheu, que o assistiu durante esse tempo, né? E ele me falou sobre essa especialidade dele, que é a cardio-oncologia, né? E eu fiquei curioso para saber, doutor, olha, como jornalista, apresentador do Cuidando de Você, gostaria de saber um pouco mais sobre essa especialidade e eu absorvi informações que eu decidi trazê-lo aqui para compartilhar com vocês, para saber o tamanho da importância dessa especialidade. E ele aceitou, apesar da agenda cheia, está aqui conosco o Dr. Douglas Vinícius, que é do Hospital Samaritano, também atende pela ANEL, núcleo especializado em oncologia, e gentilmente aceitou estar aqui conosco. Dr. Vinícius, Dr. Douglas, muito obrigado pela sua participação e aceitar o nosso convite. Maravilha, agradeço mais uma vez, Márcio, a oportunidade de ter com você aqui de novo. E também o espaço, né, de uma educação continuada, falar um pouquinho sobre orientações em saúde, sobretudo cardio-oncologia. E, primeiramente e publicamente, eu gostaria de agradecer, né, a você, né, toda a sua equipe, né, equipe de técnicos, equipes de enfermagem, equipes de médicos assistentes, equipes de funcionários da limpeza, da cozinha, todo mundo, e o próprio Hospital Samaritano, pela excelência de atendimento, assistiram ao meu pai. E não só meu pai, todas as pessoas que estavam ali necessitando desse cuidado, um cuidado amoroso, um cuidado humanizado. E aqui de público gostaria de fazer esse agradecimento em nome do meu pai e meu nome de todos que estão ali recebendo esse atendimento. É um grande prazer sempre ajudar vocês. A população está aí à disposição. A equipe de Samaritano sempre se demonstra aberta, né? Com o pessoal da oncologia, do NEL, que faz parceria conosco, e também a equipe do hospital, que está ali para auxiliar, né? Afinal, todos poderíamos estar ali, naquele leito, precisando de cuidados, não é verdade? Doutor Douglas, você fica na assistência aos pacientes que estão em um determinado setor do hospital, você faz o acolhimento de pacientes oncológicos, é assim? Isso, perfeito. A minha atuação no Samaritano é atualmente como horizontal do hospital da oncologia, na enfermaria. Os pacientes oncológicos em meados do seu tratamento, em certas circunstâncias, necessitam de uma internação hospitalar, seja por complicações não associadas diretamente à parte oncológica, seja complicações associadas ao próprio tratamento e a condições também cardio-oncológicas. Então, assumi o projeto aí, a partir de um convite, para que eu pudesse assumir a responsabilidade, tanto que os pacientes que fazem tratamento na oncologia, eles ficam internados sob os meus cuidados do Samaritano, né? Então, nesse meado de grupo de pacientes, tem um perfil predominante da doença cardio-oncológica que se intermeia, né, no processo de internação dos pacientes como um todo. A gente vê que o câncer, realmente, a gente diversas vezes já tratamos do câncer como um todo, no aspecto geral, em particular em determinados tipos de câncer, né? E ele por si só já é uma doença desafiadora, sem dúvida, né? Uma doença realmente impactante na vida da pessoa, desafiadora para os profissionais, né? Mas além dela tem tudo que a cerca, tudo que ela provoca, não só a doença, quanto também o tratamento, né? E aí começam a envolver outras partes do corpo, começam a envolver outros órgãos, e aí vem a questão do coração. Isso. Então me fala um pouquinho da sua especialidade. Ótimo, bem. A cardio-oncologia, ela é uma especialidade que ela existe há mais tempo no mundo, né? Não tem tanto tempo aqui no Brasil. Algumas instituições isoladas protagonizaram, né, os serviços dos primeiros cardio-oncologistas.
mas em termos de definição de área de atuação, a cardio-oncologia ela seria uma especialidade dentro da cardiologia dedicada ao cuidado cardiovascular do paciente oncológico. E a origem dessa especialidade na cardiologia, né, ele veio pelo reconhecimento científico de que havia uma interação entre o cardiovascular e a doença oncológica, que até então não se conhecia, né? Começou a ser evidenciado ali os primeiros pontos comuns no entendimento dos fatores de risco. Então, hoje a gente sabe que a hipertensão, o diabetes, o sedentarismo, o tabagismo, consumo de bebida alcoólica e até mesmo a história familiar, tanto de doença cardíaca e doença oncológica, são fatores que aumentam a chance tanto para as doenças cardiovasculares quanto para as doenças oncológicas. Então, as primeiras evidências fizeram apontamento desse compartilhamento de fatores. Depois começou-se a perceber que a doença oncológica ela gera manifestações de várias outras estruturas, né, e suas respectivas especialidades, incluindo a parte cardiovascular. Então, o próprio câncer, em algumas situações, tipos específicos, ele pode estar associado a arritmias cardíacas, predisposição à trombose coronariana, que é o infarto, né, ou então o risco dele, e também outras alterações cardiovasculares, que também começaram a ser detectados por os estudos científicos pela literatura médica. Outra frente mostrando apontamento da área. Terceira foi quando a gente começou a ver que o tratamento oncológico, em alguns tipos específicos, nós temos hoje conhecimento que nos dá capacidade de saber medicações ou a radioterapia, que é um dos tratamentos, que são capazes de gerar sobrecarga, repercussões cardiovasculares. Então, quando a gente começou a ter esse coletivo de evidências em relação à parte do que envolve a trajetória de quem tem um diagnóstico oncológico e a capacidade, né, ou a situação de que o coração ele pode sofrer junto com as estruturas dos leitos vasculares, nasceu o entendimento que havia de que há um especialista em demanda de cuidados específicos dentro da área da cardiologia, né? Às vezes é muito comum os pacientes me perguntam sobre a cardio-oncologia como câncer do coração. Há muita dúvida. Existe, inclusive, né, os tumores cardíacos, mas a cardio-oncologia ela não se debruça principalmente nisso. Ela se debruça principalmente no cuidado do cardiovascular do paciente oncológico, nas suas fases todas, da jornada que ele atravessa, desde a suspeição do diagnóstico, desde o momento da confirmação diagnóstica, enquanto que é feito o tratamento dele, que tem seus vários alicerces, e também após finalizado o tratamento. Nesse meio tempo todo, o cardio-oncologista, ele acaba atuando nesse sentido de prevenir e proteger a parte cardiovascular, sobretudo naqueles pacientes que têm condições onde que isso tem uma chance maior, né? Alguns tumores ou tratamentos, eles podem ser capazes de gerar mais repercussão. Quando a gente descobre isso cedo, o cardio-oncologista intervém protegendo esse coração, condicionando ele a tratar. E aí que a gente vê a principal diferença, né? Então, lembro que eu entrei na cardio-oncologia com essa fala mesmo, é um aliado que vem junto com a equipe da cirurgia oncológica, da radioterapia, da oncologia clínica, da hematologia e oncohematologia, para assistir esse paciente, né? Dar auxílio para que ele consiga enfrentar essa fase, que é a doença oncológica e toda a sua complexidade. Tanto que são vários profissionais médicos, profissionais de enfermagem, nutrição, equipe da psicologia, todo um grupo de pessoas voltadas ao tratamento do paciente. A sua atuação aqui como cardio-oncologista, há quanto tempo? Eu cheguei aqui em Valadares vai fazer quase meados de 2 anos. Em março agora foi a minha primeira vinda para cá, no dia 15 eu estive aqui. Inicialmente a ideia vinha com um levantamento de bandeira, né, da especialidade. Eu vim de uma formação em Belo Horizonte, onde a gente tem lá alguns centros que trabalham com cardio-oncologia. Foi onde eu tive a experiência e a oportunidade de mediar parte do que foi a bagagem do tratamento cardio-oncológico. E inicialmente foi muito com a instituição no Samaritano,
que deu a portas para a gente fazer modificações e começar a ter uma rotina de pacientes internados com essa abordagem, né, cardio-oncológica, e temos trabalhando aí com essa área, trazendo mais cuidado para a população. Especialistas nessa área aqui em Valadares? Não temos. Atualmente, o centro que cedia cardio-oncologistas, temos de referência institucional Mater Dei, Felício Roxo. Na Santa Casa havia uma cardio-oncologista que atualmente não tem trabalho lá, o Hospital São Francisco. Outros centros, como Rio de Janeiro, no INCA, o INC, né, que inclusive protagoniza um grupo de estudos para cardio-oncologia. Em São Paulo também nós temos, mas especificamente em Valadares, atualmente quem tem de colega aqui somente eu mesmo. Então, é mais um avanço, né, do Hospital Samaritano nesse tratamento, né, nesse apoio, nesse acolhimento e nesse fornecimento dessa multidisciplinaridade de especialidades para o paciente oncológico. Porque lá são acolhidos pela ANEL, sim. E lá, claro, que, né, a equipe oncológica acolhe, mas, como você disse, tem toda a equipe multidisciplinar. Sim, sem dúvida. E há 2 anos, agora a cardio-oncologia passa a fazer parte dessa equipe. E é desde o início, ou seja, ao acolhimento do paciente oncológico, e o Dr. Douglas já é acionado para também estar nessa equipe, ou quando há alguma alteração cardiológica que é a sua entrada na história? Perfeito. Essa pergunta é importante, sim, porque às vezes os colegas cardiologistas, eles têm dúvida, mas onde que vai ser o momento, ou o próprio oncologista, né, quando está fazendo o seu tratamento, qual que seria? Realmente a intervenção da cardio-oncologia, ela é baseada no que a gente tem hoje nas diretrizes internacionais, né? O brasileiro, a gente protagonizou, inclusive, um documento primordial como diretriz cardio-oncológica, e hoje a gente tem a diretriz europeia como uma referência para nós. Então, como que é a recomendação? Todo paciente que tem uma suspeição oncológica, né, ou paciente que já está com um diagnóstico definitivo, com base no que é o tratamento dele, tem o cardio-oncologista acionado em algumas circunstâncias. A primeira que a gente entra em ação é quando o próprio cirurgião, diante de um paciente que ele já tem um diagnóstico, ele precisa planejar um tratamento cirúrgico, ou quando ele está naquela fase ainda de definição de diagnóstico por biópsia, no caso. Ele reconhece ali um paciente com comorbidades cardiovasculares. E ele pensa, esse paciente ele precisa de uma avaliação de risco cirúrgico, que é algo habitual para a gente fazer, mas especificamente um risco cirúrgico direcionado. Vou dar um exemplo só para ficar um pouco mais claro. Exemplo, pacientes com câncer de pulmão, por exemplo, eles têm algumas avaliações de risco direcionadas a esse perfil de paciente. Então, às vezes, o paciente que tem uma suspeição de um tumor pulmonar, ele, dependendo da condição clínica, o cirurgião torácico, às vezes o especialista recomendado na biópsia, solicita um risco cardio-oncológico, o cardio-oncologista avalia esse paciente, dependendo das estratificações, existem ferramentas que a gente utiliza, esse paciente ele é previamente internado, preparado melhor, para uma cirurgia de biópsia ou mesmo uma cirurgia de tratamento, de retirada de lesão. Então, num dos braços, os colegas cirurgiões nos acionam nessas circunstâncias. No paciente, quando tratado no oncologista ou no hemato-oncologista, há reconhecimentos também por estratificações, ferramentas que a gente usa, calculadoras, vamos chamar assim, que sabem dizer se esse paciente é aquele paciente que tem um risco cardiovascular reconhecível como importante e se ele tem pela frente intervenções que vão gerar para ele cardiovascularidades, algumas alterações cardiovasculares. Então, quando há um reconhecimento, as próprias diretrizes, literaturas médicas, né, estabelecem que esse paciente deve, a determinada medida, ser referenciado para um cardio-oncologista. Então, o pilar sempre vem muito da equipe que hoje protagoniza, como oncologista, ou hemato-oncologista, ou mesmo cirurgião que está ali na estratégia. E quando a gente é acionado, nós passamos a acompanhar esse paciente, né, do ponto de vista de tratamento, para que ele possa ter condições de que as condições cardiovasculares sejam tratadas, ele seja protegido do ponto de vista cardíaco, para que ele possa estar apto a sobrepor-se ao tratamento oncológico como um todo. Normalmente é assim que funciona a parte onde a cardio-oncologia se soma, né? E os desdobramentos são vários. Nós temos, tem alguns casos, alguns colegas, à medida que a gente foi
tendo contato com os colegas, às vezes alguns pacientes são encaminhados, a gente referencia tratamento quimioterápico intra-hospitalar, em vez de ser feito na clínica, justamente por achar que aquele paciente precisa de um acompanhamento pessoal ali direto com o cardio-oncologista. Alguns tratamentos a gente recomenda medicações que possam ajudá-lo a proteger aquele coração precocemente, né? Então, se eu vejo que o paciente dá um sinal de alteração, eu já reconheço critérios diagnósticos, a gente na cardio-onco já inicia tratamentos específicos para deixar que aquele paciente continue fazendo seu tratamento sem maiores repercussões. Então, são exemplos que a gente tem de intervenção que nos permite fazer um tratamento mais otimizado, né? Como você mencionou muito bem, é a parte do coração que a gente não pode esquecer, né? Nem em todos os outros sentidos também. A gente tem que cuidar dessa parte e, às vezes, quando é acionado, sempre pelo colega da cirurgia oncológica ou oncologista, hematologista, a gente vem para somar aí nesse tratamento. Então, essa atuação se dá desde que a pessoa já tem a doença cardíaca instalada e há o diagnóstico, né, de câncer, e aí tem que ter uma intervenção imediata, maior, quando também a pessoa que é diagnosticada com câncer, mas não tem histórico de doença cardíaca, exatamente, o próprio tratamento, a própria doença, ela pode ter alguma repercussão cardiológica, né? Então há essa intervenção. Daí a gente sabe realmente que o tratamento, quimioterapia, não sei se é rádio, né? Mas a quimioterapia ela pode causar, né, diversos malefícios ao sistema cardiovascular como um todo, né? Podemos exemplificar, né, o que pode ocorrer com o coração durante um tratamento oncológico? Não, perfeito. Então, vamos lá. Você, se o cardiologista ele está ali para ajudar, nosso papel envolve muito a gente rastrear e detectar precocemente quais são as alterações, né, que podem surgir nesse tratamento ou nesse incurso que é a jornada do paciente oncológico. Você comentou da radioterapia, mas a associação, sim, de pacientes que precisam fazer tratamentos em radioterapia, em algumas circunstâncias, como linfomas e mediastinais, são os tipos específicos, ou mesmo pacientes com câncer de mama, ou qualquer outro tratamento direcionado, a longo prazo podem desenvolver repercussões cardiovasculares associadas à radiação, ou mesmo um achado indireto das placas de gorduras. Existe uma condição que se determina que o paciente que recebe a radiação intramediastinal, ele pode, ao longo do tempo, desenvolver um estreitamento das artérias cardíacas. Então, isso já tem trabalho mostrando que a zona onde há incidência da radiação, ela está ali associada a um estreitamento dos vasos. Isso não é necessariamente presente em todos os pacientes, pelo contrário, existe um grupo de pacientes em específico onde esse risco é maior, mas é justamente aonde a gente atua, né, prevenindo que essas problemáticas cresçam nesse sentido. Então, um exemplo interessante envolve, como o caso da radioterapia, né, a gente ter associações de impactos diretos e associações indiretas por questões vasculares que podem estar mais prevalentes. Além disso, temos outras condicionantes, por exemplo, a hipertensão arterial, o diabetes, são condições que em determinadas doenças oncológicas elas estão mais propensas a descontroles. Então a gente na cardio-onco atua muito próximo com o oncologista, muitas vezes alinhando a otimização de tratamento na parte da hipertensão, o rastreio de disfunções cardíacas, que é também sempre uma preocupação do colega oncologista, que é quando o coração começa a demonstrar redução de força do coração. Isso é uma coisa que a gente rastreia com muita intensidade, sobretudo em alguns tratamentos onde a gente faz medicações que causam sobrecarga cardíaca. A exemplo mesmo de alguns braços de tratamento em câncer de mama, onde há doses de medicações que a gente sabe que causam repercussão e que precisam ser melhor acompanhadas. Não significa que você use o tratamento, você necessariamente vai ter a alteração cardiovascular, mas é justamente o que previne que essa problemática surja e não seja detectada justamente a equipe da cardio-oncologia, que está ali vistoriando o paciente, fazendo os controles de acompanhamento com regularidade. Citando outros exemplos, a trombose nas pernas, a trombose pulmonar, né, uma condição até popularmente conhecida, em algumas doenças estão mais prevalentes pela própria natureza da tumoração.
Alguns casos, inclusive, a cardio-oncologia já indica medicações para prevenir esse evento. Então, uma outra alteração que também surge. Muito comum a gente ver também, Márcio, as arritmias cardíacas. Então, às vezes o paciente, durante um tratamento em curso, ele pode abrir quadros de arritmias cardíacas. Fibrilação atrial é um exemplo dela, muito prevalente. O flutter atrial, muito associado também em pacientes com neoplasia de pulmão, mas não necessariamente com eles, que também são condições que a gente vistoria com certa proximidade. O paciente aí que já teve oportunidade de estar em consultório, ou seja, na avaliação, sabe que é da rotina do cardio-oncologista sempre fazer os controles do eletrocardiograma, que a gente consegue ali extrair algumas repercussões. Então, sempre é uma questão que a gente vigia. E uma outra também, que também faz parte do leque das mais prevalentes, envolve a síndrome coronariana aguda, né? Aquele condicionante que predispõe o paciente a dor no peito, infarto agudo miocárdico, sobretudo aqueles que já têm a predisposição à ocorrência do infarto ou da síndrome coronariana aguda. Então, dessas que eu cito para você, sobremaneira são as que a gente tem mais vigilância em relação à condição, algumas delas mais ou menos prevalentes, dependendo de cada tratamento, ou dependendo de cada tipo tumoral, mas faz parte do nosso rastreio, detecção, diagnóstico, tratamento e proteção, né? Sobretudo para o objetivo da gente continuar com que o paciente receba, né, o tratamento oncológico dele em relação à parte que é a cirurgia, que é a parte da rádio, da quimioterapia. Certamente essa atuação do cardio-oncologista é fundamental, né, para esse tratamento do paciente oncológico, né, para o sucesso desse tratamento, para a sobrevida desse paciente, né, porque depende também da avaliação do especialista cardio-oncológico, até para poder determinar as estratégias de tratamento do próprio oncologista, né? Perfeito. Esse parecer seu, ele é determinante também para a definição do tratamento da doença base que é o câncer, né? Sem dúvida. Inclusive, de uma parte que passa a ser interação, né? O cardio-oncologista, ele interage diariamente na troca de informações com pacientes. Às vezes é necessário relatórios, né, para que seja definido, por exemplo, alguma modificação de estratégia. Às vezes o paciente está com uma proposta de um tratamento para que seja feito na clínica. Alguma determinada condição faz com que esse paciente precise ser inicialmente internado, submetido a um tratamento durante internação, hospitalizado, antes de retomar o tratamento ambulatorial. Às vezes o tratamento precisa ser modificado por medicações que têm maior ou menor repercussão, a depender de cada condição. E dependendo, a gente também faz intervenções que modificam o tratamento da parte cardiovascular. Então, se um paciente meu precisa de um tratamento de uma determinada condição de saúde, as medicações podem ser necessárias de modificar para tratamento da parte cardiovascular separada, quando a gente tem interação da parte oncológica, né, do tratamento como um todo. Então, são esses detalhes que surgem também. E uma coisa, Márcio, assim, que é importante se comentar, que eu acho que vale a pena, é que depois que termina o tratamento oncológico, também faz parte do papel do cardio-oncologista cuidar desse paciente, né, desse coração que atravessou uma trajetória difícil e que pode levar ali também manifestações que surgem muito tempo depois, né? Eu comentei com você sobre a radioterapia. A gente sabe pela literatura que a incidência de repercussões da rádio, elas têm média de duração de incidência de 5, 10 anos ou até mais. Então, às vezes, essa vigilância do tratamento do paciente que terminou o tratamento e está naquela fase de acompanhamento só, algumas situações, os colegas da hemato-oncologia entendem que também há a necessidade do segmento com o cardiologista, com o cardio-oncologista, para que esse paciente seja melhor assistido, né, no sentido do cuidado dele como um todo. Ou seja, uma proteção extremamente necessária, que nós aqui de Valadares, da região referenciada aqui pelo Hospital do Bom Samaritano, já passamos a contar a partir de 2 anos com a presença do Dr. Douglas Vinícius, cardio-oncologista. Que aula, né? Aprendemos aqui uma nova especialidade, nova para nós, né? Claro, literalmente, 2 anos aqui em Valadares é mais um ganho para nossos pacientes que são atendidos
pela ANEEL, pelo Samaritano, e lembrando, gente, que o atendimento é em suma maioria pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, extrema maioria, e uma região muito grande que é atendida pelo Samaritano, um atendimento de excelência, e tem agora essa especialidade, agora que eu digo há 2 anos, que é dar esse reforço, né, porque você trata o câncer, o objetivo é atacar o câncer, é fazer a remissão, acabar com o câncer, mas se houver uma repercussão cardíaca, né, se houver alguma situação cardiológica, a pessoa pode morrer de algum problema no coração, né, mesmo sendo tratado com sucesso com câncer. Então, tem toda essa equipe multidisciplinar que aumenta agora com a cardio-oncologia, que temos agora aqui na nossa cidade já há 2 anos, né, Dr. Douglas Vinícius, que está lá no Samaritano, e a gente vê quanto ele tem um carinho, quanto ele trata com excelência todos, né, a todo momento, corre para lá, corre para cá com a sua equipe, e nós testemunhamos isso, e eu fiz questão de trazer para compartilhar com você, os nossos telespectadores. Doutor, essa é a primeira vinda aqui, vou chamá-lo outras vezes, tem mais assuntos dentro da sua área. Gostaria de agradecer imensamente essa gentileza de vir aqui e nos explicar um pouco mais sobre a cardio-oncologia. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente a oportunidade, fico aberto, né? A gente tem uma temática infinita aí, você tem uma em frente de trabalho que leva um pouquinho de educação, né? Com profissionais aí, tantos bons que nós temos aqui na cidade, para oferecer o que a gente quer sempre, né? O cuidado para que a gente possa viver, né? Você já me viu falando isso em beira-leito, e eu levo isso também como uma meta para a profissão. A gente busca cuidados em saúde para que a pessoa possa aproveitar os momentos, né? Então, satisfação imensa estar com você aqui, Márcio, mais uma vez. E a gente segue à disposição, né, da população como um todo, nossa equipe da oncologia. Tem a minha presença ali para auxiliá-los e também ajudar esse cuidado com o nosso paciente. Muito obrigado, sucesso, bom trabalho, e o seu bom trabalho depende a saúde e a vida de muitas pessoas, também, claro, a sua saúde, a sua condição física, familiar, também depende de tudo isso. Sucesso em todos os aspectos da sua vida. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço imensamente, viu, Márcio? E a você que acompanhou o nosso programa, está disponível no nosso Facebook o link, compartilhe para todo mundo, assista de novo, acompanhe o nosso Cuidando de Você. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.